Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Diego Salles e essa é a nossa segunda aula sobre base de dados. Na aula anterior, nós falamos sobre diversos conceitos relacionados aí à base de dados, falamos sobre a plataforma Sucupira, falamos sobre o portal de periódico da CAPES, né? E quando eu falei lá dos tipos de acesso, né, das bases de dados, eu falei especificamente das bases de dados com acesso restrito, tá? E citei duas bases, a Scopus e a ProQuest. Hoje nós veremos como acessar essas bases, né? E como realizar buscas dentro dessas bases, tanto buscas mais simples quanto buscas um pouco mais sofisticadas, beleza? Então nós iniciaremos aí pela base Scopus, né? Eu trago uma informação relevante aqui, que são os tipos de publicações encontrados, na verdade os principais tipos, né? Quer dizer que além desses tipos podem haver outros, mas o que a gente vê com mais frequência dentro dessa base são artigos de conferência e periódico, livros completos e capítulos, certo? Essa é a tela inicial da base Scopus, lembrando que para acessar a base Scopus eu vou precisar acessar o portal de periódico da CAPES e dentro do portal eu vou realizar uma busca para conseguir acessar aqui a Scopus, certo? Vamos lá fazer uma prática. Então, estou abrindo aqui o portal de periódico da CAPES. Como são bases de acesso restrito, se eu não realizar o login, né, a autenticação, eu não vou ter acesso a essas bases. Nós já fizemos aí um teste na aula passada falando sobre isso, certo? Então, eu vou fechar aqui a mensagem, vou acessar o espaço café, né? No espaço café eu seleciono o if, clico em enviar, aqui eu vou inserir meu usuário e senha, certo? Aqui eu insiro meu usuário e senha. Selecionei o if. Ele me envia lá para dentro de um portal do if, onde eu vou realizar minha autenticação, vou inserir meu ID if, né, meu usuário e senha do if, e após, né, eu vou iniciar a busca da base aí, localizar a base, melhor dizendo. Beleza, né? Um primeiro ponto a destacar aqui é que eu já estou acessando pelo Instituto Federal Fluminense. Como eu fiz a autenticação, ele já informa aqui, ó, acesso por Instituto Federal Fluminense, ou seja, agora eu já tenho, agora eu já faço parte de uma instituição participante. Então, agora eu já tenho acesso a outras bases, tá? Então eu vou clicar aqui em base, vou buscar aqui a primeira que nós vamos usar, que é a Scopus. Clico na base Scopus, clico em enviar, ele localizou a base, então eu vou abrir, ele me envia lá para Scopus. E essa aqui é a tela inicial, né, da base Scopus. Tem alguns pontos aqui que a gente pode destacar. O primeiro deles é a busca, né, o campo de busca. Esse segundo campo aqui onde, na verdade, é o campo que eu quero buscar, que eu quero realizar aquela consulta. Então eu posso buscar naqueles campos ali, nos títulos, nos resumos, nas palavras-chave. Posso selecionar aqui todos os campos. Na medida que eu seleciono essa opção aqui, obviamente que a minha pesquisa vai ter uma abrangência muito maior, tá? Então, na verdade, eu mantenho sempre o padrão, a gente não vai mexer nisso aqui não. Então, eu vou pesquisar por educação ambiental, certo? Vou dar um Enter. Nós temos aqui, primeiro ponto aqui relevante, a quantidade de resultados encontrados. Nós temos 131 documentos encontrados, né, retornados aqui da nossa busca. No meu lado esquerdo, eu tenho os parâmetros para refinar minha busca. No lado direito, eu tenho a lista
dos artigos, né, das publicações que foram retornadas, tá? Mas um ponto importante é que ele vai montando essa palavra-chave aqui, essa sequência aqui, tá? E nessa sequência ele coloca aqui educação e ambiental. Quando a gente faz uma consulta nesse parâmetro, ele não considera educação ambiental como um termo único, né? Ele está me dizendo o seguinte: tudo que eu retornei tem a palavra educação e tem ambiental, né? Mas não necessariamente como um termo único. Então, o que eu posso fazer para resolver esse tipo de situação? Eu vou retornar lá na página principal e vou utilizar um recurso que a gente vai usar em praticamente todas as bases de dados. É o recurso de aspa dupla, tá? Quando eu coloco aspa dupla, quer dizer que eu estou considerando que isso aqui é um termo só, beleza? Então, vou clicar aqui em procurar e eu saio lá de 131 documentos para 118, então eu já fiz um primeiro refinamento aí nos meus resultados, certo? Aqui eu tenho os tipos de acesso, os anos de publicação, nome dos autores, subárea, dentre uma série de outras informações aqui, tipo de documento, tá? Artigo, conference paper, capítulo de livro. Então tem uma série de informações aqui, certo? Como que eu faço, né? Como que eu refino a minha busca aqui? É simples. Eu vou selecionar o que eu quero, por exemplo, limitar. Imagina, vamos supor que eu fiz essa busca, mas eu quero trabalhar só com publicações dos últimos 4 anos. Então, seleciono aqui 2017, 18, 19 e 20, né? E clico aqui em limitar. Reparem bem aqui a chave que ele está montando. Clico em limitar. E ele vai inserindo as chaves aqui e reduzindo a quantidade de documentos. Na verdade, ele vai limitando a quantidade de documentos, certo? Aqui eu tenho uma série de publicações, tá? E todo esse processo aí eu posso repetir, né, para documentos, para áreas, para autores, para qualquer um desses parâmetros que eu tenho, dessas características que eu tenho aqui ao lado, certo? Aqui vale a gente ressaltar o seguinte: na base de dados Scopus, né, existem alguns links que são quebrados, né? Eu já acessei algumas vezes. Então, você acessa uma determinada publicação, pede para abrir determinada publicação, ele informa que o link está quebrado, então isso pode acontecer, tá? E um outro ponto que é muito importante de falar é que existem artigos que são pagos, tá? Ó, veja bem, nós estamos numa base de dados restrita, que só tem acesso a essa base quem é afiliado, né, às instituições participantes, que a CAPES chama. E mesmo assim, há artigos dentro dessa base que eu preciso pagar para ter acesso a ele. Mas quando que eu sei? Quando eu abrir um artigo ali, né, uma determinada publicação, ele informa lá que o artigo é pago, tem que pagar tanto para conseguir acessar, beleza? Para visualizar aqui é simples, é só eu clicar aqui no View, né? Então ele já me encaminhou para a revista lá. Aqui eu tenho título do trabalho, né? Os autores, o PDF, provavelmente é o PDF da publicação. Então tem aqui, ó, PDF da publicação, 24 páginas. Então aqui eu já tenho o artigo completo, tá? Basicamente isso. Vamos tentar acessar isso aqui. Um outro artigo, tá? De um outro periódico. Se atentem ao DOI, sempre é o DOI, tá? O DOI é uma identificação única de cada artigo. Normalmente artigos de periódicos têm esse DOI. Esse DOI nós vamos utilizar lá na nossa aula de gerenciador de referência. Vai ser um ponto bem bacana. Eu vou clicar aqui em PDF, abrir um segundo arquivo, né? Tá lá o artigo aqui em PDF, posso baixar também. Tranquilo? Vamos fechar. Nós falamos lá de resultados, né? Vamos voltar aqui.
Falamos de refinamento. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui na opção avançados. Aqui ele ensina a fazer essa query, tá? A gente pode ir colocando na mão ou ele vai criando para a gente aqui da forma que a gente fez. Mas para quem não tem um conhecimento bacana aí de SQL, por exemplo, que é uma linguagem de banco de dados, isso aqui acaba sendo um fator dificultante, tá? Então não vamos acessar isso não. Um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre a base Scopus é a questão da estatística, tá? Então vamos supor que nós retornamos aqui 118 documentos. Então aqui, ó, em análise de resultados, eu vou ter uma estatística disso. É interessante, tá, que essa estatística ela vem toda graficada, toda em gráficos, tá? E eu consigo tirar algumas informações relevantes através desses gráficos. Esses gráficos são baseados em quê? Naquelas características que nós vimos ali na lateral esquerda da listagem, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho documentos publicados por ano, dividido por ano. Fazendo uma análise rápida, eu consigo ver que o pico, né, de publicação daquela determinada área foi em 2016. Então, isso pode me ajudar, né? Nós falamos lá nas nossas aulas de pesquisa científica que existem áreas, por exemplo, que já foram estudadas exaustivamente, já tem publicações, já não tem mais o que se publicar. Por aqui, por exemplo, você consegue já ter um apontamento disso, se o número estiver muito alto, né? Há outras informações, autores, por exemplo, é muito relevante a gente saber, né? Por exemplo, aqui eu sei que Loureiro, não sei se é um autor ou uma autora, ele tem 5 publicações naquele período, ou seja, por aqui eu consigo identificar quem são os principais autores, né, que publicam naquela determinada área. Então isso também é muito bacana, porque a gente vai direto no autor, procura direto as publicações dele, então isso acaba facilitando muito para a gente. Eu posso localizar também os locais onde estão publicando, né, os locais que onde estão sendo realizadas pesquisas. Aqui no caso 11 foram na Universidade de São Paulo, dentre outras informações. Todos aqueles itens que nós temos lá, eu consigo visualizar aqui, certo? Então, sobre a base Scopus, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Vamos fechar a base. Vamos fazer uma busca, voltar aqui em base, vamos buscar agora ProQuest, tá? Antes de voltar, vamos acessar lá a nossa apresentação. Na base ProQuest, tá? Nós vamos acessar direto essa aí da engenharia, e o principal tipo de publicação que a gente encontra nela são artigos de conferência e periódico, tá? Ela é bem simples de mexer também, então os recursos bem bacanas. Então aqui já nos enviaria para lá. Essa aqui é a tela inicial da ProQuest, tá? Beleza. Reparem que tem várias bases. E aqui eu quero a engenharia, como eu acabei de mencionar para vocês. É essa aqui, ó. Então eu vou acessar. Ele vai me direcionar para lá. E aqui eu vou fazer a busca com os mesmos termos que eu utilizei. Lembra que eu acabei de falar que se a gente realizar a busca com aspa dupla, ela é muito mais direcionada, né? A questão de um termo e outro, ou termo único. Então aqui, por exemplo, vou mandar pesquisar. E ele achou aqui 1.300 resultados, certo? Vamos tentar refinar isso colocando a aspa dupla. Sairemos de 1.300 para 294. Apesar de ser um resultado muito grande ainda, a gente já saiu de 1.300, né? Reduzimos aí praticamente 1.000. Então aqui eu tenho vários, né? Assim como na Scopus, eu tenho na lateral aqui
as características, né, os parâmetros que eu posso ir incluindo, excluindo. Então, por exemplo, eu tenho 294, mas eu quero trabalhar naquele recorte temporal que nós fizemos lá, eu acho que 16, 17, 18, eu acho que de 16 a 19, 16 a 20. Então, eu posso clicar aqui em intervalo, botar aqui, ó, de 2016 a 2020, tá? Clico, mando atualizar. E saímos lá de 300, praticamente 300 para 133 resultados. E aqui eu posso ir incluindo, né, mais parâmetros, né, mais recortes, por título, por tipo de documento, né, etc. Para abrir os artigos aqui são bem simples, né, o processo é bem simples. Normalmente eu clico aqui, ó, em texto completo. Então vem em texto completo, ele já vai me abrir o PDF, tá? Já mostra o PDF pra gente aqui. Vou guardar ele abrir. Já abre pra gente aqui o artigo completo. Eu posso realizar o download aqui, né? Então, não tem nenhuma dificuldade. Assim vai funcionar para todos eles. Então, esse aqui é um outro artigo, né? Então, eu clico aqui, clico com o botão direito para abrir abrir o PDF completo dele aqui. Vou aguardar ele carregar. Aqui eu tenho o título do artigo, né, os autores, o título do periódico, tudo direitinho. Então, o artigo já está aqui, é só eu clicar em realizar o download e abrir. Consta completo aqui para mim, certo? Nós vamos fazer uma busca avançada, tá? Esse é um ponto também bacana. Então, em busca avançada, eu até inseri essa escola aqui, acabou ficando da última busca que eu fiz. A gente tinha colocado educação ambiental. Eu vou inserir aqui, né, escolas. Vamos ver se vai melhorar. Vamos ver como vai ser o nosso retorno. 110 resultados. Vou voltar lá novamente. E incluir uma nova caixa. Tá vendo que ele me dá essa opção aqui? Aqui eu estou buscando em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar é qualquer campo daquele ali. Nós vimos período, por descrição, pela descrição do título, por nome de autor, etc. Eu vou incluir uma nova aqui. Imagina que eu estou realizando uma consulta, né? Uma busca de publicações na área de educação ambiental, que eu quero realizar uma pesquisa em escolas, mas eu posso direcionar ainda mais, incluir uma nova caixa aqui, por exemplo, colocar Rio de Janeiro, ou seja, educação ambiental em escolas no Rio de Janeiro. Será que a busca vai ficar mais restrita? Já chegamos a 79 resultados. Então aqui, né, ó, a gente pode ver, o primeiro aqui a gente já tem informações. Vamos abrir, ó, indicadores. Vou aguardar aqui a publicação abrir, já abriu pra gente, né? Tá aqui nessa revista, né? Tá o artigo completo pra gente aqui, era só fazer o download, o mesmo processo que nós fizemos lá. Aqui eu posso abrir qualquer outro, né? Qualquer outro periódico desse aí, posso ir incluindo, né? Refinando cada vez mais, alterando aqui por idioma, por base, por título de publicação. Então aqui eu vou incluindo e excluindo recursos para tentar direcionar cada vez mais a minha busca, tá? É bem simples. Então o que eu tinha para falar com vocês dessas duas bases era isso. Na próxima aula nós veremos bases de dados com acesso gratuito. Eu darei uma ênfase muito maior a essas bases, porque são bases que nós podemos acessar de qualquer lugar. E o conteúdo dessas bases também é um conteúdo muito bom. E a gente tem muitas opções de boas bases, tá? Então nos vemos no próximo vídeo.